Fala galera, apresentei uma aula para vocês. Meu nome é Raul Vaz de Mello. É uma aula sobre sangue, fisiologia. Primeiro que nada, deixa seu like, curte, compartilha. Nessa aula eu não vou falar tudo sobre sangue, vou falar somente sobre componentes da sangue, parte qualitativa e quantitativa. O sangue se define como um tecido conjuntivo laxo, líquido. É um tecido líquido que tem a função de transporte, tem a função de eliminar matérias impróprias, como corpos nitrogenados, bilirrubina, ureia, tóxicos, dióxido de carbono, e transportar o oxígeno. Que mais? Tem a função de transporte de líquido, de água, tem a função de imune, tem a função de coagulação do sangue. Então, a fisiologia, além dela trabalhar a questão das funções, ele também trabalha a questão da alostase, que é a partir de um desequilíbrio da homeostase, o corpo vai gerar um mecanismo para poder compensar esse desequilíbrio proporcionado no corpo, certo? Vamos avaliar a parte quantitativa do sangue. Tem a parte qualitativa e a parte quantitativa. A parte quantitativa, a gente tem os eritrocitos que compõem o sangue, as plaquetas, os neutrófilos, os linfócitos, os monocitos, os basófilos e os eosinófilos. São elementos figurados, como diz aqui no título, elementos figurados que compõem o sangue. A gente então pode ver a quantidade de eritrocito, a quantidade de plaqueta, a quantidade de neutrófilos, a quantidade de todos os elementos figurados, todas as células que transitam nesse sangue. E tem a parte que é não figurada, por exemplo, proteínas, aminoácidos, glicose, água, por exemplo, íons, perdão. Então, albúmina, certo? A gente pode ver a quantidade dessas substâncias. E a parte qualitativa seriam avaliar a morfologia desses glóbulos vermelhos, plaquetas e leucócitos. Por exemplo, o eritrocito ele tem um determinado formato, que é o formato discoide, bicôncavo, né? Um formato bicôncavo, e ele tem um determinado tamanho, que é 7 femtolitros, 7 a 8 femtolitros, cada eritrocito. Então, a partir de um frótis, em uma microscopia óptica, a gente vai observar esses eritrocitos. Essas plaquetas, esses neutrófilos, esses linfocitos. Os linfocitos atípicos, eles não são um dos componentes do sangue de forma fisiológica. Ele aparece já mais em formas patológicas. Então, por exemplo, eu faço um frótis de sangue, identifico um linfocito atípico, e isso me indica sobre a qualidade dessa sangue, se é uma qualidade boa ou se é uma qualidade ruim. Determinadas patologias vão apresentar esses linfocitos atípicos, então a gente vai conseguir ver a qualidade do sangue, enquanto a quantidade a gente vai medir em milímetros cúbicos. Aqui a gente tem então os parâmetros quantitativos do sangue, no caso, sempre que tem a estrelinha, são perguntas que podem cair aí no seu exame. São um pouco mais altas nos homens, entre 4,5 a 5 milhões de mililitros, e na mulher tem um valor abaixo, né? Ela tem 500 mil hemácias a menos que o homem, de forma fisiológica. A hemoglobina, ela é um parâmetro que ela é utilizada para avaliar se tem uma anemia ou não o paciente. Não é utilizado de primeiro momento as hemácias. Por que não é utilizada as hemácias? Por quê? Porque ela pode estar aumentada ou diminuída
por uma diluição do sangue, ela não é usada em primeiro momento. É mais indicado a hemoglobina, porque a hemoglobina vai ser registrado um valor fixo para ela. Se tiver uma diluição do sangue, e as hemácias elas podem estar diminuídas, ou se o paciente estiver desidratado, elas podem estar aumentadas. Os valores de referência das hemácias, elas vão ser mais de segmento. Vamos seguir esse paciente e a gente vai avaliando se está melhorando, se está diminuindo. A hemoglobina, então, pergunta quando tem estrelinha, pode ser uma pergunta de exame. Anêmia. Uma anemia no paciente, em homens abaixo de 13, mulher abaixo de 12 e grávidas abaixo de 11. Então, vai ser 3, 2, 1. Isso é um clássico. Os eritrocitos. Os eritrocitos também a gente vai ser feito uma centrifugação do sangue e a gente vai ver os elementos vermelhos na parte de baixo dessa centrifugação. Aí vai medir a coluna, a quantidade de componente vermelho pelo total. E aí a gente vai definir aqui entre 40 a 54 homens e mulheres de 36 a 48. Como eu disse, depende da bibliografia base que você está utilizando. Os índices hematimétricos, eles vão avaliar o tamanho do nosso glóbulo vermelho, vão avaliar a quantidade de hemoglobina dentro do nosso glóbulo vermelho e a concentração de hemoglobina corpuscular. Então, vão ser o volume, o tamanho dela vai ser entre 80 a 100 femtolitros. A hemoglobina corpuscular média vai ser entre 27 a 32 picogramas. E a concentração corpuscular média vai ser de 32 a 36. O volume fala do tamanho. Hemoglobina corpuscular fala do tamanho, da concentração de hemoglobina dentro desse glóbulo vermelho, né? E a concentração de hemoglobina fala do tamanho do glóbulo pela concentração de hemoglobina. Isso são parâmetros muito importantes, por quê? Porque se tiver uma diminuição da quantidade de mitoses na medula óssea, vão fazer com que, como a série vermelha ela começa com células muito grandes, elas vão se dividindo e vão se tornando menores, correto? Então, se tiver uma diminuição na quantidade de mitose das células, elas vão ser células maiores. Isso acontece quando? Quando tem uma diminuição de vitamina B12. Quando a gente tem uma diminuição de vitamina B12, tem uma diminuição na mitose celular, certo? Então, por quê? Porque a vitamina B12 atua na divisão celular, junto com o ácido fólico. Então, se a gente tem uma diminuição na quantidade de mitoses, elas vão ser maiores. Então, vão estar acima de 100, tá bom? Pergunta aí, pode perguntar os valores de referência. Agora, a concentração de hemoglobina. Por exemplo, se os glóbulos são menores, por quê? Por um déficit de ferro, por exemplo, que é uma anemia ferropênica. A gente tem a anemia por vitamina B12 e a ferropênica. A ferropênica, o que vai acontecer? O problema não é na mitose. O problema, ela faz mitose, está fazendo mitose, que é uma beleza, mas o que tem dentro do glóbulo vermelho? Hemoglobina. A hemoglobina tem pouca, por quê? Porque tem pouco ferro, tem pouca produção de hemoglobina, por quê? Porque a hemoglobina, aqui, no meio dela tem o ferro. Então a gente tem uma diminuição de ferro, então tem uma diminuição da concentração de hemoglobina. Então a gente tem menos hemoglobina. Então o glóbulo vermelho, ele tem que ser menor por causa da quantidade de hemoglobina, que é menor nesse paciente. Então a hemoglobina ela é menorzinha, por quê? Porque o que tem dentro dela, que é a hemoglobina, tem que estar em contato com a parede para ter a passagem de oxigênio do capilar pulmonar até a união com a hemoglobina. Então, a hemoglobina tem que ser pequenininha para que a hemoglobina esteja mais encostada na parede.
desse glóbulo vermelho. E aqui a concentração corpuscular média fala mais sobre algumas patologias específicas, como por exemplo a esferocitose. A esferocitose é uma doença que fala sobre a concentração de hemoglobina pelo tamanho dela, né, desse glóbulo vermelho. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que ela seja maior, ela seja mais grande essa hemoglobina e a concentração de hemoglobina também é maior. Então, vai estar aumentado. São poucos os valores de referência que mudam essa concentração corpuscular média. O índice de anisocitose, o que significa? A que significa não. Iso igual e citose formação. Então, elas não são iguais. Então, o índice de hemoglobinas diferentes, por exemplo, aqui, ó, uma hemoglobina grande, outra maior, outra pequena, uma grande, uma maior. Então, as hemoglobinas elas têm que ser todas do mesmo tamanho. Tem que ter todas de 7 a 8 femtolitros. Os leucocitos, que são os glóbulos brancos. Aqui a gente tem o valor total, que é entre 4 a 11 mil. Os neutrófilos, lembrem-se que eles indicam processos inflamatórios. Esses são os componentes inflamatórios do corpo, né? Inflamatórios infecciosos. Eu falo inflamatório porque ele não indica só infecção, ele indica inflamação. Pode ser uma inflamação sistêmica. Não quer dizer que tenha, por exemplo, o neutrófilo, ele vai indicar mais uma infecção bacteriana. Os linfocitos vão indicar mais uma infecção viral. E os neutrófilos vão indicar um pouco mais um processo que possa ser parasitário, alérgico, certo? Junto com os basófilos. Então, aqui a gente tem os valores de referência. É importante a gente ter aí em consideração os valores de referência. E as nossas plaquetas, que faz parte, é um componente da coagulação. Ela não é o único fator de coagulação, né? Ela compõe, e aqui a gente tem o valor quantitativo da plaqueta. A gente não tem a qualidade da plaqueta, a gente não tem um coagulograma específico que avalia essa coagulabilidade sanguínea, entendeu? Tá certo? O hematócrito. O hematócrito, então, a gente estava falando volume eritrocito pelo volume total. Então, aqui, ó, coluna vermelha, volume eritrocito pelo volume total. O que pode aumentar ou diminuir o hematócrito junto com a hemoglobina? Aqui, ó, hemoglobina e o hematócrito. Aumentar poliglobúlia, fumadores, grandes altitudes e gravidez. Os fumadores já são condições patológicas, certo? Grandes altitudes, gravidez são condições fisiológicas. A poliglobúlia pela grande altura, por exemplo, poli significa muito e globúlia significa formação de glóbulos. Então tem muito glóbulo sendo formado, correto? Então, quando acontece isso em grandes altitudes, por quê? Porque a pessoa, por exemplo, ela vive a nível do mar. E aí ela vai e sobe a montanha. Fica lá um mês em cima dessa montanha aqui. O ar em cima da montanha é rarefeito, tem menos oxigênio. Então vai ter uma diminuição da concentração de oxígeno. Isso vai fazer com que tenha um aumento na produção de glóbulos vermelhos. O mesmo acontece, por exemplo, em pacientes que são pessoas que vivem em grandes altitudes, como nos Andes. Você vai tirar o sangue dela, a gente identifica que ela tem um aumento do hematócrito, ela tem uma maior concentração de hemácias. Lembre-se, como que acontece o aumento da produção? A diminuição de oxígeno no ar faz com que os gases em sangue sejam diminuídos. Qual que é o gás diminuído? O oxigênio. Quando esse oxigênio chega nos tecidos, como por exemplo o rim, né, que é o órgão responsável de produção da eritropoietina, quando ele chega no rim, tem uma diminuição do oxigênio. Esse tecido ele não se nutre da forma adequada.
Então, o rim, como é um órgão responsável da liberação de eritropoietina, ele vai liberar a eritropoietina, que é a molécula produtora de eritropoieses. Então, eritrocito que produz induz a produção de glóbulos vermelhos. Ele vai lá na medula óssea e fala, opa, vamos produzir mais aí, gente. Fumadoras. Tem uma diminuição tem um aumento do monóxido de carbono, por quê? Porque o tabaco tem monóxido de carbono e esse tabaco, né, ele tem monóxido de carbono se une à hemoglobina. Quem transporta o oxigênio? A hemoglobina. Então, como a hemoglobina vai estar unida ao monóxido de carbono, vai ter uma diminuição de oxigênio nesse paciente, certo? E a gravidez é por uma hemodiluição. Falamos sobre os índices hematimétricos, reticulocitos. Eu coloquei aqui, ó, anisocitose, lembra? Cada um é diferente. Aqui, ó, os balõezinhos, cada um é diferente. Volume corpuscular médio, o tamanho, a hemoglobina. A gente tem dois grupos alfa, dois grupos beta. E no centro a gente tem a união de ferro com o oxigênio. E concentração corpuscular média, hemoglobina pelo hematócrito, que aí a gente vai ter aqui, ó, o tamanho dessa hemoglobina. A diferença, uma hemoglobina bicôncava, que tem uma forma de disco, né? Que tem dentro dela uma ondulaçãozinha, uma depressão. Aqui não, aqui você vê que ela está mais inchada. Por quê? Por que ela está inchada? Porque ela tem muito... Porque, primeiro, é um problema genético e porque a concentração dela de hemoglobina é muito grande. Depois a gente tem aqui esse eritrocito. Aí eu coloquei aqui como se fosse um gangster. Por quê? Porque o eritrocito, ele tem uma cicatriz. Aqui, ó. Reticulocito, uma cicatriz. Por que ele tem uma cicatriz? Por quê? Porque ele tá na série vermelha. Pro eritroblasto, lembra que ele é grande. Aí vai diminuindo o tamanho. Então, o que acontece? Quando a gente tem um reticulocito aumentado, quer dizer que essa medula está produzindo, essa medula óssea, ela está produzindo muito eritrocito, por exemplo. Ou, se ela tiver diminuído também, quer dizer que ela não está produzindo. Por exemplo, o paciente tem uma anemia. Ah, não está produzindo. Por quê? Porque o problema está aqui na medula óssea. Por exemplo, uma déficit de vitamina B12. Né? Tem uma deficiência de vitamina B12, vai ter uma diminuição da produção, porque tem menos mitose. Então a gente vai ver como que a gente sabe que não tem mitose, porque o reticulocito está diminuído. Então a gente vai falar, ela é arregenerativa ou ela é regenerativa. Eu deveria ter colocado uma estrelinha aqui no reticulocito. Então, na sua cabeça aí, eu preciso saber também o que é um reticulocito. Coloque uma estrelinha aí na sua cabeça aqui, ó. Reticulocito, 1 a 2%. Ela é a regenerativa ou ela é regenerativa? Isso é muito importante. Saber se ela é a regenerativa ou regenerativa. A regenerativa, ela não está gerando mais glóbulos vermelhos. E ela é regenerativa, ela está formando novos glóbulos vermelhos. Por exemplo, eu tive um sangrado, cortei meu braço. Estou perdendo muito sangue. Eu vou ter uma anemia, correto? Eu vou ter uma diminuição da concentração de componentes vermelhos nesse sangue. Aí eu vou lá, tiro o sangue desse paciente, tiro o meu sangue, olho no microscópio. Ah, não, tem reticulocito. Tem muito reticulocito. Então o que quer dizer? Quer dizer que o meu corpo está produzindo glóbulo vermelho. Certo? Agora, se o déficit é de uma vitamina B12, que atua na mitose aqui, não está produzindo, então ela é regenerativa. Opa, então esse paciente ele se cortou, mas ele está regenerativo? Está produzindo ou não está produzindo? Entendeu? Então, isso aqui vai identificar para a gente se o problema é um pouco maior ou se o problema foi ali uma perda de sangue. Uma menina, uma mulher que teve uma menstruação intensa, por exemplo,
uma menstruação intensa perdeu muito sangue, então tem que estar aumentando o reticulocito. O reticulocito tem que estar aumentado, entendeu? Depois, a gente tem aqui, eu coloquei várias deformações das hemácias. O que eu quero que vocês levem dessas palavras aqui é que a gente tem o macroscópico, macrocítico, macro, grande, citoses, formação. Micro, pequeno, citoses, formação. Então a gente tem maior e menor o tamanho desses glóbulos vermelhos. O que eu quero que vocês levem disso aqui? Que não existe só macro e microcitoses, que não tem só anisocitoses, que não tem só esferocitose. Tem várias patologias que vão deformar o glóbulo vermelho. Num frótis de sangue você vê a qualidade do glóbulo vermelho. Ele é anisocitose? Opa, ele é macrocítico, ele é grande, ele é diminuído, o tamanho dele é diminuído, ele é oval, ele tem a forma de uma gota, ele tem a forma de uma esfera, mais esfera e menos biconvexo, ele tem a forma de um alvo, ele tem a forma de uma banana, drepanocitose e anemia falciforme, famosa anemia falciforme. Então, o que eu quero é que com simples frote sanguíneo você consegue identificar muitas patologias, muitos problemas. Para você identificar um câncer gástrico, você faz um... Não estou falando que você vá fazer, mas que te pode proporcionar muita informação sobre esse paciente. Então, aqui ó, um câncer gástrico, as hemácias vão estar encrenados, que ela tem essa forma espiculada. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque é uma ferramenta muito importante para os médicos. A drepanocitose, ela tem uma forma de uma banana. Então, por exemplo, o paciente tem uma anemia importante. Por que a gente sabe que tem uma anemia importante? Porque a gente viu a hemoglobina está baixa. Aí a gente, opa, mas de onde vem essa anemia? Opa, vamos fazer um frótis, vamos fazer uma qualidade, vamos ver a qualidade dessa hemoglobina. A gente viu a quantidade, que é sempre hemograma. Pediu um hemograma, perfeito. Agora a gente quer ver a qualidade. Vamos lá, faz, e ela tem a forma de uma banana. Essa forma de banana significa que o paciente tem uma drepanocitose, que é a anemia falciforme. Esse paciente tem muita dor, dores crônicas. Também temos a normocítica, que ela é normal, tá bom? Aí aqui eu coloquei célula em alvo, ovocito, elipticocito, fragmentada. Conceitos. Na sua prova lá de fisiologia, o seu professor vai perguntar o que é osmolaridade e o que é tonicidade. Tá certo? Ele vai perguntar o que é osmolaridade e ele vai perguntar o que é uma tonicidade. A osmolaridade, ela faz referência a uma propriedade coligativa. O que é isso? O volume total de partículas do soluto, né, depende do número total de partículas de soluto osmoticamente ativos de uma solução. Então, qual que é o solvente? É água. E a quantidade de solutos. Então, depende do número total desse soluto. Enquanto a tonicidade, ela faz referência ao efeito. É o efeito. A tonicidade faz referência ao efeito. Então, por exemplo, eu tenho glicose, por exemplo, que ela é osmoticamente ativa, ela tem o sódio, por exemplo, ela é osmoticamente ativa, então ela é hiperosmolar. Então, por exemplo, hiperosmolaridade e o efeito que vai ter vai ser a tonicidade, por exemplo. Ela é osmoticamente ativa, essa é a concentração osmolar. E quando a gente vai ver, o arrastre de água, de líquido, que o sódio possui é muito alto. Aqui a fórmula está errada, mas vamos continuar. Sódio é 2 vezes o sódio, então ela é muito osmótico. Então, ela é osmoticamente ativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela arrasta água, ela vem água, ela chama água, fala assim, vem comigo, vamos embora. Então, onde o sódio está, ela está arrastando água.
Então, por exemplo, a gente está no nosso vaso, no vaso sanguíneo, tem muito sódio, quer dizer que ela está arrastando muita água. E isso faz o quê? O efeito de tonicidade, é o efeito de arrastar a água. Então, o conceito fisiológico avalia o efeito de uma solução de volume celular dependendo da concentração de soludo não permeável através da membrana. Tá certo? Osmolaridade. Osmose, uma molécula osmoticamente ativa, que quer dizer que onde ela está, ela arrasta água. E o efeito de arrastar é a tonicidade. Então, hipertônico quando a célula encolhe, hipotônico quando a célula incha e isotônico quando não tem diferença. Elas são iguais. Hipertônico, a célula encolhe. Então, por exemplo, no nosso vaso tem uma solução hipertônica, certo? Aqui, ó, hipertônica, cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio é hipertônico. Então, o que ele vai fazer? Ele está passando lá no vaso. A pessoa tem muito sódio no vaso. O que vai acontecer? A célula vai encolher, certo? Outra substância, o manitol em 20%. O manitol é uma molécula muito interessante. Por quê? Porque ele tem esse efeito da célula encolher. O que ele faz, o manitol? O manitol ele é usado em hipertensão endocraniana, onde o volume da neurona ele incha, ele aumenta. A neurona ele aumenta de tamanho. Eu vou falar em termos mais fáceis. Ele aumenta. Aí o que acontece? O manitol ele vai lá, passa no vaso, que está do lado dessas células. As neurônias estão todas aumentadas de tamanho. Aí ele vai e passa do lado. Como ele é uma molécula osmoticamente ativa, ele faz o quê? Que a água saia da neurona e passe para o vaso. Ele arrasta, ele fala, não, vem comigo todo mundo. Aí ele diminui a concentração de água dentro da neurona e ela diminui. Aí depois o manitol vai no rim e elimina, e se elimina. E com isso ele elimina líquido também. Então ele faz com que a célula encolha. Uma solução hipotônica é, por exemplo, água destilada. Água destilada não tem, você vai dar solvente. Então o que acontece? Aqui tem pouco soluto e aqui tem muito soluto. Dentro da célula tem muito soluto e aqui tem pouco soluto. Essas moléculas elas passam para a água destilada, onde não tem nenhum soluto. E isosmolar a gente tem o soro fisiológico. Soro fisiológico, já fala, soro fisiológico. É uma substância exógena que a gente coloca no corpo do paciente. Que ela tem uma osmolaridade aqui, ó, soro fisiológico tem uma osmolaridade de 308, que é muito parecida com a osmolaridade do nosso sangue. Já uma solução salina, ela vai ser hiperosmolar, vai ser mais alta, ela é ligeiramente osmolar, mas ela é osmolar. E quando ela é hipoosmolar, ela vai estar muito abaixo, vai estar abaixo de 285. Aqui eu falei que é parecida, é ligeiramente hiperosmolar, mas ela tende a se manter parecido ali com o paciente. É isso, agradeço por terem me escutado até aqui, curte, compartilha, manda para o seu amigo que se interessa por fisiologia, que está cursando aí, que está querendo aprovar em fisiologia. Eu peguei os resumos da Bárbara, um conteúdo em espanhol. Aqui eu deixei o Instagram dela. Muito obrigado